Fala, torcedor vascaíno. O Vasco, que demitiu Marcelo Santana semana passada, segue ainda sem diretor. Um dos nomes cogitados pela diretoria que saiu na mídia foi do ex-jogador Juninho Pernambucano. E o diretor do Lyon atualmente respondeu sobre essa situação de que ele pode vir ou não para o Vasco da Gama. E a venda da SAF do Vasco está próxima? É a pergunta que eu faço. Você vai saber nesse vídeo como que está andando as negociações com investidores para comprar a SAF do time Cruz Maltino. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar aí no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Tamo junto? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral pra gente, pessoal. Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes pra gente colocar na tela. Tá aí. Juninho Pernambucano. O Vasco demitiu Marcelo Santana semana passada e agora tá sem diretor. Hoje, quem tá fazendo essa função de diretor do Vasco é o Céu Carlos Amodeu, tá? Vamos lá. Juninho Pernambucano se posiciona sobre trabalhar no Vasco junto com o Pedrinho. Ídolo já foi procurado pelo presidente Pedrinho para trabalhar no clube junto com ele. Reformulação no clube. O Vasco vem passando por uma reformulação em seu departamento de futebol. Pedrinho estava sendo muito pressionado para tomar decisões visando a alteração no planejamento da pasta. O Gigante da Colina não passa por um bom momento na temporada e está muito longe das primeiras colocações do Brasileirão Betano. Nos últimos dias, há notícias indicando que Juninho Pernambucano pode ser contratado. O Juninho é um dos maiores ídolos da história do Cruz Maltino e vem trabalhando com o futebol há bastante tempo. Pedrinho realmente tem interesse de convencer o ex-jogador do Vasco a trabalhar em São Januário. E tá ali, vai aceitar? Mas ao que parece, Juninho está irredutível em aceitar qualquer oferta do Vasco. De acordo com o jornalista Eduardo Ferrari, a posição do ídolo continua a mesma. No momento, não tem intenção em trabalhar no clube carioca. Então o Juninho Pernambucano não tem interesse de trabalhar no Vasco da Gama por agora. Juninho Pernambucano foi procurado antes de Marcelo Santana para ser o diretor de futebol do Vasco da Gama. Não aceitou naquele momento e a posição do dirigente permanece a mesma. Vasco no momento não, disse o Juninho Pernambucano. Novos detalhes: o presidente Pedrinho, assim, precisará buscar uma outra opção. Vale lembrar que o Gigante não tem muito tempo para perder e a torcida pressiona por reforços visando o meio do ano. O mandatário revelou semanas atrás que o Vascão tinha o 8º melhor elenco do Brasil. Falas do presidente Pedrinho, jogando mais pressão ainda aos jogadores e também ao treinador, o que agora é o Fernando Diniz, que inclusive foi apresentado agora há pouco, né, pelo Vasco da Gama, lá no CT Moacir Barbosa. Informação interessante pra gente saber: muita gente vinha perguntando sobre essa situação do Juninho Pernambucano, se ele podia vir pro Vasco ou não, e a informação que tem aí é essa, é de que o Juninho não vem pro Vasco, ele não tem interesse de vir para o Vasco da Gama agora. Não sei nem se seria uma boa ou ruim, não tem que olhar mais para saber e falar para vocês, né? Então, querendo ou não, informação importante para a gente saber aqui agora sobre a situação do diretor de futebol do Vasco. E o Vasco precisa contratar um diretor logo, né? Não é que o Carlos Amodeu tá fazendo essa função, que ele é próprio essa função. O Carlos Amodeu, ele é CEO do Vasco, ele é CEO do Vasco da Gama, né? O Vasco precisa contratar um diretor. Tem ali o Pedro Martins, que acabou de sair do Vasco também, foi pro Botafogo, depois agora foi demitido do Santos recentemente. Tem propriamente o André Mazuco, que foi especulado no Vasco da Gama. Depois eu vou até fazer um vídeo para vocês falando sobre essa situação, que também já passou pelo Vasco. O André Mazuco estava no Botafogo recentemente também. Se eu não me engano, agora está no Inter, ou saiu do Inter, não lembro aqui agora. Então, cara, tem muitos nomes ali que podem ser cogitados no Vasco da Gama. Vamos esperar, vamos aguardar para ver quem pode vir. Tem o próprio Rodrigo Caetano também, só que eu acho que o Rodrigo Caetano é um nome muito difícil, mas é o favorito da diretoria do Vasco, segundo informações, para ser o diretor do time Cruz Maltino. É lógico, o Rodrigo Caetano tá na seleção brasileira, né? Ele viajou até para Madrid recentemente para fazer reunião com o Ancelotti e tudo mais, com a CBF. Então, querendo ou não, eu acho que o Rodrigo Caetano não vai
sair do cargo ali diretor hoje da seleção brasileira. Então, querendo ou não, eu acho que o Vasco ali vai tentar propriamente o André Mazuco e entre outros diretores, né, para assumir o time Cruz Maltino, né? O Vasco precisa contratar, porque no meio do ano aí, meio do ano tá chegando, né? Meio do ano tá chegando e aí vai vir, obviamente, a janela de transferência. E aí vamos ver quem que o Vasco vai contratar, né? E para contratar precisa de um diretor. Vamos ver quem vai ser esse diretor do Vasco da Gama. Uma outra informação que tem agora é sobre a SAF, né? Muita gente fica perguntando, João, como que tá a situação da venda da SAF do Vasco? Vamos lá, o Globo Esporte Vasco fez uma matéria que tá aqui, ó. O Vasco segue em conversas com interessados na SAF, trocando documentos, mas sem avanços significativos até agora. A principal dificuldade nas negociações tem sido a dívida da SAF, que chegou a 1,18 bilhões de reais no último balanço que o Vasco postou. Esse ponto costuma esfriar o interesse de possíveis investidores. Até porque, obviamente, né, o Vasco é um clube gigantesco, né? O Vasco é um clube gigantesco que com certeza absoluta vai ter muitos interessados, muitos investidores, bilionários, seja o que for, interessados no Vasco. Só que, pô, um clube com 1 bilhão de dívida é muita coisa, né? Então vamos esperar, vamos aguardar para ver se vai surgir algum investidor que queira investir no Vasco da Gama, faça uma proposta e tudo mais, tá? Mas o que tá deixando os investidores um pouco para trás é em relação à dívida do Vasco, que está entre cerca ali de 1,18 bilhões de reais, né? O Vasco tinha 700 milhões de dívida, se eu não me engano, e aí chegou a 777 Partners, a dívida, meu irmão, aumentou pra caramba, né? Um absurdo, querendo ou não. Então tá ali. Por outro lado, o potencial de receita e a recuperação judicial são vistos como trunfos do clube. O Vasco também tem cumprido salários em dia e está na Série A. Um cenário mais atrativo que de 2022, né? Que foi na época que o Vasco foi vendido para 777, né? A 777. Enfim, 771 na verdade, né? Internamente, perdão, o clube não enxerga a disputa jurídica com a 777, inclusive tem até data marcada para o julgamento, se eu não me engano, se eu não me recordando aqui agora, acho que é dia 27 ou 28, né, de maio desse mês agora, que vai ter essa recuperação aí judicial em relação a 777 Carioca, né, como um entrave, pois acredita que sairá vitorioso na arbitragem. Então o Vasco tá, querendo ou não, pessimista em relação aí, né, a esse julgamento e tudo mais que vai acontecer, dia 28 ou 27, agora eu não tô recordando, mas é entre esses dias aí, ainda nesse mês de maio, né? Se tiver transmissão, a gente vai transmitir aqui no canal. Então, querendo ou não, é importante a gente saber. E aí tá aqui a matéria completa. Um ano depois da saída da 777, tem direção tem NDAs assinados como possíveis investidores. NDAs é aquele contrato que o investidor ele assina. E aí o Vasco também não pode falar quem é o investidor que está com o NDA assinado, que está negociando e etc. Nem o próprio investidor pode falar. Mas vê dívidas da SAF como entraves em negociações. Informação dada pelo Bruno Murito, tá? Há exatamente um ano, o controle do futebol do Vasco passou das mãos da 77 Partners para a direção do clube, comandada por Pedrinho. Se a expectativa inicial era de uma venda rápida das ações, possivelmente para a Crefisa, então parceira da gestão vascaína, um ano depois o cenário é de indefinição, sem negociações avançadas ou propostas na mesa. O Vasco mantém conversas com interessados, troca documentos. Para qualquer troca precisa ser assinado o NDA, que é o Acordo de Confidencialidade, mas ainda não teve grandes avanços. Para acelerar as tratativas, a direção vascaína está próxima de fechar com a G5 Partners. Na verdade, já fechou, tá? Vocês viram ali que tem a empresa fechada, essa aqui, ó. O Vasco fechou o acordo com a G5 Partners. O que é a G5 Partners, João? O que ela vai fazer no Vasco? A G5 Partners ela vai prestar uma assessoria financeira como precificar a SAF e prospectar possíveis investidores, entendeu? Então, é situação importante pra gente saber de que o Vasco tá querendo ou não fechando com empresas ali para ajudar ele, né, para ajudar o Vasco da Gama nessa questão da venda para algum investidor, seja o que for, beleza? Mas ainda não teve grandes avanços, e aí tá aqui, a empresa presta diversos serviços e vai se encarregar de ir ao mercado atrás de proposta para a venda da SAF do clube. Então tá aí, tá? Então a venda do clube do Vasco, né? A assinatura deve acontecer nos próximos dias. Uma dificuldade que o Vasco tem enfrentado nas conversas com possíveis investidores é em relação à dívida do futebol,
No último balanço está ali 1,18 bilhões de reais, né? A direção de Pedrinho tem um desejo de vender a SAF e não vê a batalha jurídica como um problema com os investidores, uma vez que entende internamente que vencerá na arbitragem da FGV sobre os contratos com a 77 Partners. O Vasco cogitou ir à Europa para ter encontros com interessados em abril. A ideia era se reunir presencialmente com o desejo de acelerar as conversas com os investidores com os quais o clube tem NDAs assinados. No entanto, apesar da vontade de viabilizar as reuniões, os encontros com os potenciais investidores não aconteceram pela indisponibilidade de agenda dos interessados. Lembrando que tinha uma informação, né, do Lucas Pedrosa, de outros jornalistas, em relação que aconteceu uma reunião entre o Evangelos Marinax, o bilionário grego, com a direção vascaína, né, que o Pedrinho ia viajar para a Inglaterra, para assistir até um próprio jogo do Nottingham Forest, enfim, né, interessante a gente saber sobre essa situação. Então tá aqui, ó. De acordo com o site da G5, a empresa criada em 2007 calcula que faz a gestão de 35 bilhões de reais em ativos e soma mais de 230 bilhões em transações de fusões e aquisições, além de mais de 190 bilhões em reestruturações financeiras. Então, querendo ou não, uma empresa ali que tá bastante... Tá trabalhando com bastante dinheiro, né, ali querendo ou não, né, mexe com muitos dinheiros. Então, querendo ou não, deve ser uma empresa ali competente, né, para conseguir ajudar o Vasco a encontrar esse investidor para comprar a SAF do time Cruz Maltino. Essa situação de SAF, ela tinha ficado um pouco de lado, né? Por quê? Porque o Vasco estava na janela de transferências no início do ano, e aí que acabou que esse assunto de SAF do Vasco da Gama ficou um pouco de lado. Mas agora vai voltar à tona novamente. Por quê? Porque a direção do Vasco está sendo muito cobrada. E o Pedrinho falou que tem um desejo de vender o Vasco da Gama para algum investidor. Então vamos esperar aí, até porque ultimamente não tem nada de pronunciamento sobre a situação da venda da SAF, tá? Então é isso, muito obrigado pela moral aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreve no canal que é muito importante. Deixa seu like também que ajuda pra caramba. Se inscreve aí, que é importantíssimo. Esqueci até de pedir pra vocês inscreverem, eu acho, se não me engano, no início do vídeo. Mas é isso, um abraço a todos. Amanhã tem vídeo às 5 horas da manhã no canal. Hoje esse vídeo tá saindo de tarde, hoje não conseguia fazer vídeo pra vocês de manhã. Então tá saindo esse vídeo aqui de tarde pra vocês. Amanhã tem vídeo 5 da manhã e também tem a nossa live que a gente faz sempre às 14 horas. Beleza? Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, papai te abençoe todos vocês. Tamo junto, saudações vascaínas.